Alright, José Alfonso Schreiber, a.k.a. Zezel's Teacher, com mais um projeto, agora com um podcast chamado Pode Estudar. Um projeto para dar suporte aos meus alunos, principalmente, ou a qualquer outra pessoa interessada em desenvolver sua capacidade de comunicação na língua inglesa. Esse podcast ele seguirá a metodologia, o formato das minhas aulas, portanto estaremos praticando sempre estruturas indicadas na tabela de formação verbal do professor Matias Nau. Para podermos aplicar essas estruturas, precisamos sempre do conhecimento de verbos, que é o que eu exijo dos meus alunos. No início do curso é a lista de verbo muito mais que a lista de vocabulário. Ok? Então vamos praticar alguns verbos e vê-los em ação em estruturas reais do dia a dia. Hoje estaremos vendo 5 verbos regulares, os verbos mais fáceis, né? A segunda forma e a terceira terminam com ed, e 5 verbos irregulares também. Ok? Vamos primeiro para os regulares. Então temos aí, o primeiro verbo regular é trabalhar. Trabalhar, to work, worked, worked. A primeira com S, works. A primeira com ing, working. Ok? Então, to work é a primeira. Worked with ed é a segunda. Worked with ed é a terceira. Works a primeira com S. Working a primeira com ing. Lembrando que essa primeira com S e primeira com ing é igual para todos os verbos, né? E aqui nesse caso, verbos regulares, toda segunda e terceira vai ter somente a adição de ed. Ok? Segundo verbo, estudar. To study, studied, studied. Studies, studying. Terceiro verbo, jogar, tocar ou brincar. To play, played, played. Plays, playing. Quarto verbo, assistir. To watch, watched, watched. Watches, watching. Quinto verbo, to clean, cleaned, cleaned. Cleans, cleaning. Vocês vejam que nenhum dos verbos tem realmente esse som de ed na terminação, né? Ele tem a terminação ou com som de d, ou de id, ou de t. Porém, no início, só se preocupe em se expressar de uma forma que você compreenda que o ed está lá. A sua perfeição depois da pronúncia vem com a prática, né? Ou a aproximação à perfeição, digamos assim, né? Porque a perfeição... Então vamos lá, verbos irregulares. To go, ir. To go, went, gone. Goes, going. Ter, to have, had, had. Has, having. Fazer, to do, did, done. Does, doing. Comer, to eat, ate, eaten. Eats, eating. Obter, to get, got, gotten. Gets, getting. Alright, então nós temos aí agora já os nossos 10 verbos da lição de hoje. Então vamos lá, vamos ver se a gente lembra deles? Como é que seria o verbo trabalhar? To work. To work, worked, worked. E o verbo estudar? There we go. To study. To study, studied, studied. O verbo jogar, tocar ou brincar? To play, played, played. O verbo assistir. To watch, watched, watched. O verbo limpar. To clean, cleaned, cleaned.
o verbo ir. To go, went, gone. O verbo ter. To have, had, had. O verbo fazer. To do, did, done. O verbo comer. To eat, ate, eaten. E o verbo obter. To get, got, gotten. Alright, ok. Então vamos ver exemplos de aplicação desses verbos. Vamos para o primeiro exemplo utilizando os regulares. Vamos falar de eu trabalho de casa. Eu trabalho de casa, utilizando a estrutura do dedo 1, né, como é o foco desse primeiro pode estudar. No dedo 1, lembrando que a gente utiliza o sujeito e uma ação e um verbo para fazer a afirmação. Nessa estrutura a gente não utiliza um verbo auxiliar na afirmação. Esse verbo auxiliar do dedo 1, que é o do e o does, vão aparecer só na negação e na interrogação, ok? Então, para fazer afirmações no dedo 1, algo que eu faço, você faz, ele faz, algo que acontece, a gente vai utilizar a pessoa e a primeira do verbo ou a primeira com S. A primeira com S é designada somente para he, she, it. Ok? Então vamos lá. Eu trabalho de casa. I work from home. I work from home. Se fôssemos converter essa frase para uma negação, a gente sabe que o I utiliza do ao invés de does, o do mais not vira don't, e eu adiciono ele entre a pessoa e o verbo principal. Então teremos I don't work from home. I don't work from home. Se eu for fazer uma pergunta, como de praxe, o meu auxiliar vai para frente da pessoa. Então a frase ficaria Do I work from home? Do I work from home? Ok? E essa estrutura, lembrando, segue para todos os verbos auxiliares. Ok? Tirando o dedo 1 e o dedo 4. Meus alunos já estão informados disso. Dedo 1 e dedo 4 a gente não utiliza auxiliar somente na afirmação, né? Vamos para o segundo exemplo. Ela estuda inglês todos os dias. She studies English every day. Tá vendo ali como é ela, he, she ou it? Eu vou colocar o Szinho atrás do verbo. Então é onde a gente utiliza a primeira com S. She studies English every day. Negação dessa frase, eu já sei que o she utiliza does e o does mais not vira doesn't. O S desaparece porque ele só é utilizado na afirmação e a frase vira She doesn't study English every day. Para interrogar, como sempre, o meu auxiliar pula para frente do sujeito e a nossa frase fica Does she study English every day? Vamos para o próximo exemplo. Eles jogam futebol nos finais de semana. They play soccer or they play football on the weekends. They play football on the weekends. Alright, então, para eu colocar a negação nessa frase, eu sei que they utiliza do mais not vira don't, e eu aplico aí entre a pessoa e a ação. They don't play soccer on the weekends. They don't play soccer on the weekends. Para fazer interrogação, como sempre, eu jogo o meu auxiliar para frente da pessoa. Como meu auxiliar nessa situação é o do. Do they play soccer on the weekends? Do they play soccer or football on the weekends? Alright, vamos para mais um exemplo. Nós assistimos filme juntos. Nós assistimos filme
juntos. Então é algo que nós fazemos, né? Nós assistimos filmes juntos. We watch movies together. We watch movies together. Agora eu sei que we utiliza do e a negação da frase viraria we don't watch movies together. We don't watch movies together. Para interrogar, o meu do iria para frente do meu sujeito. Então ficaria do we watch movies together? Do we watch movies together? Alright, último exemplo aí dos nossos regulares. He cleans his room on Saturdays. Ele limpa o quarto dele aos sábados. He cleans his room on Saturdays. Ok? Então, negação. He não utiliza do. He utiliza does. E na negação e interrogação o S desaparece. Então, ficaria para negar. He doesn't clean his room on Saturdays. He doesn't clean his room on Saturdays. Alright. E para interrogar, como sempre, o nosso auxiliar para frente do sujeito. Então, nós teremos does he clean his room on Saturdays? Então, lembrando que o S só na afirmação. Does he clean his room on Saturdays? And that's the question. E essa é a pergunta. Alright, cool. Vamos para verbos irregulares. Verbos irregulares, teremos primeiro verbo ir, to go, went, gone, goes, going. Segundo verbo, ter, to have, had, had, has, having. Terceiro verbo, fazer. To do, did, done. Does, doing. Quarto verbo, comer. To eat, ate, eaten. Eat, eating. E o quinto verbo, obter. To get, got, gotten. Ou to get, got, got, também é aceito. Eu conheço da primeira forma, to get, got, gotten. Gets, getting. Vamos ver exemplo de aplicação dos regulares. Eu trabalho de casa. I work from home. Eu trabalho de casa, referindo que como eu estou aqui gravando vídeos, fazendo isso como um trabalho, então eu trabalho de casa, né? Não em casa. Eu trabalho de casa. I work from home. Se a gente for se transformar essa frase numa negação, simplesmente adicionaríamos o nosso auxiliar mais o not. Lembrando que a estrutura do dedo 1 é uma quebra de regra onde não temos verbo auxiliar na afirmação, somente na negação e interrogação. Então ali nós temos o I usa do ou does. Do, ok? Então, do mais not vira don't. I don't work from home. I work from home. Eu trabalho de casa. I don't work from home. Eu não trabalho de casa. Para fazer a interrogação, simplesmente jogamos o auxiliar para frente do sujeito. Do I work from home? Ok? Essa inversão de auxiliar e essa adição do not junto ao auxiliar vai funcionar com todas as outras estruturas auxiliares que nós estaremos vendo. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Ela estuda inglês todos os dias. Ela, ó, he, she, it, usa o S atrás do verbo. Então, she studies English
every day. She studies English every day. Negativa, she doesn't study English every day. Lembrando que o S é só para afirmação. She doesn't study English every day. Interrogação, does she study English every day? Does she study English every day? Ok? Mais um exemplo, eles jogam futebol nos finais de semana. They play football on the weekends. They play football on the weekends. Negação, they don't play football on the weekends. They don't play football on the weekends. Interrogação, do they play football on the weekends? Do they play football on the weekends? Mais um exemplo, nós assistimos a filmes juntos. Nós assistimos filmes juntos. We watch movies together. We watch movies together. Negação, we don't watch movies together. We don't watch movies together. Interrogação, do we watch movies together? Do we watch movies together? Alright, vamos para o último exemplo com os regulares. Ele limpa o quarto todos os sábados. Ele limpa o quarto dele todos os sábados. He cleans his room on Saturday or every Saturday. He cleans his room every Saturday. Todos os sábados, yeah? Every Saturday. Ok, realçando que a gente tem o S ali atrás do verbo, he cleans, por ser he, she, it, a afirmação, né? Agora, negação, o S ali do verbo já não existe mais, então ficaria he doesn't clean. Podemos falar he does not clean his room every Saturday, ou he doesn't clean his room every Saturday. Lembrando que essa contração do do mais not vira don't, does mais not vira doesn't. Você pode falar do not, does not, ou você pode falar don't, it doesn't, como é mais comum no inglês do dia a dia. Ok? Interrogação. Does he clean his room on every Saturday? Does he clean his room every Saturday? Alright, vamos para exemplos agora com as frases, com os verbos irregulares. Primeiro exemplo, eu vou à academia todas as manhãs. Quisera eu que fosse verdade. Eu vou à academia todas as manhãs. I go to the gym every morning. I go to the gym every morning. Negação, I don't go to the gym every morning. I don't go to the gym every morning. Interrogação, do I go to the gym every morning? Do I go to the gym every morning? Segundo exemplo, ela tem 2 irmãos. Ela tem 2 irmãos. She has 2 brothers. She has 2 brothers. Lembrando que o have, quando ganha o S, ele vira has, para he, she, it, certo? Porém, na negação e interrogação, não existe mais S. Ou seja, o has também volta a ser have. A negação ficaria she doesn't have 2 brothers. She doesn't have 2 brothers. Interrogação, does she have 2 brothers? Does she have 2 brothers? Lembrando o S só na afirmação.
O has só para afirmação ali nessa situação aí de dedo 1. Ok? Vamos lá, terceiro exemplo. Ele faz o dever de casa depois do jantar. He does his homework after dinner. Ele faz o seu, né? Ali a gente tem o his, quer dizer que o dever de casa é dele mesmo, né? Da pessoa que está ali sendo mencionada. He does his homework after dinner. Negação. He doesn't. Olha ali como does, tá vendo? É o verbo do. Nessa situação a gente tem o nosso auxiliar como verbo principal também, tá vendo? Então agora ele vai aparecer como auxiliar e como principal. Então o S não existe mais no verbo fazer, ele volta a ser do. E o meu auxiliar para he, she, it é o does. Então a negação vai ficar he doesn't do his homework after dinner. He doesn't do his homework after dinner. Para mais dúvidas sobre esse, se você tem mais dúvidas sobre essa aplicação, eu tenho vídeos no YouTube sobre os danadões, eles são chamados, o dedo 1 e o dedo 4. Ok? Interrogação. Does he do his homework after dinner? Does he do his homework after dinner? Alright, mais um exemplo. Eles almoçam ao meio-dia. Eles almoçam ao meio-dia. Ok, aqui o meu exemplo veio como they eat lunch at noon. Ali a gente pode usar, os meus alunos conhecem uma refeição que é to have lunch. Né? Então, they have lunch at noon é como a gente mais fala no dia a dia, né? Mas ali, exercitando o verbo to eat, então, they eat lunch at noon. A negação ficaria, they don't eat lunch at noon. E a interrogação, do they eat lunch at noon? Ou at midday, ok? Cool, vamos para mais um exemplo. Nós levantamos cedo todos os dias. We get up early every day. We get up early every day. Veja que aqui o get está fazendo parte de um que é chamado de phrasal verb, né? Então esses verbos normalmente eles têm a adição de um verbo e uma outra palavrinha, às vezes uma preposição, às vezes um advérbio. E, enfim, ele é composto de duas palavras normalmente, onde ele às vezes gera um significado completamente diferente. Nessa situação, o get, que a gente tinha visto como obter, juntamente com o up, ele vira esse phrasal verb que é to get up, que é se levantar, se alçar, né? Então vamos lá. Nós levantamos cedo todos os dias. We get up early every day. Negação. We don't get up early every day. Interrogação. Do we get up early every day? Ok? Então lembrando, to get up é um verbo auxiliar, um phrasal verb que é utilizado muito no dia a dia e existem vários phrasal verbs e eu introduzo ele para os meus alunos durante o curso, ok? Vamos para o último exercíciozinho de hoje, antes que alcance o meu limite de aula. O que eu vou fazer aqui é direcionado aos meus alunos, mas porém qualquer pessoa pode praticar. Os meus alunos, após ouvir esse áudio, eles têm que me mandar essas respostas por áudio através do WhatsApp, ok? Então vamos lá, eu vou ler um pequeno texto e você vai ouvir esse texto e depois tentar responder as perguntas, ok? Vamos lá. O texto inicia-se assim. Tom is a student. He goes to school every day. He likes to read books and play football. His best friend is Anna.
They often study together and eat lunch at school. Vou ler mais uma vez. Tom is a student. He goes to school every day. He likes to read books and play football. His best friend is Anna. They often study together and eat lunch at school. Perguntas. Where does Tom go every day? Where does Tom go every day? Segunda pergunta. What does Tom like to do? What does Tom like to do? Terceira pergunta. Who is Tom's best friend? Who is Tom's best friend? Who's Tom's best friend? Quarta pergunta. What do Tom and Anna do together? What do Tom and Anna do together? What do Tom and Anna do together? Alright, então vamos lá. Ouça o texto quantas vezes for necessário. Se você for meu aluno, me mande o áudio com as respostas. Se você não for meu aluno, boa sorte com sua interpretação. Eu espero que você esteja também tirando proveito desses áudios. E se tiver mais interesse sobre a minha metodologia aplicando a tabela de formação verbal do professor Matias Nau, é só entrar em contato através do @Zé_Zeus_Teacher. Alright, I'll see you in the next audio. Quer dizer, I'll speak to you on the next audio.